Salve, salve, nação X-Red, tudo bem? Pistola tá chegando para falar da lista dos 53 do Green Bay Packers. Enfim, o roster final foi fechado. Na noite de ontem, o Packers anunciou os nossos 53 guerreiros, os nossos 53 heróis que vão nos representar na busca pelo tão sonhado quinto anel. E vou trazer aqui a lista para vocês rapidamente e alguns comentários aí de surpresas, né, de nomes interessantes que pintaram nessa lista e outros nomes que eu achava que poderiam pintar e não pintaram. E vocês podem aí comentar no vídeo a opinião de vocês, quem vocês gostariam de ter visto nessa lista, quem vocês acham que foi talvez um pouco precipitado estar nessa lista também. Enfim, né, essa é a nossa tropa que vai iniciar a temporada no dia 11 de setembro em Minnesota. Então vamos a ela rapidamente, até deixar uma colinha aqui, porque é tanto nome que fica até difícil decorar. Vamos lá, começando pelo nosso ataque. Quarterbacks, Aaron Rodgers e Jordan Love, até aí, né? Nenhuma novidade. Running backs, Aaron Jones e A.J. Dillon. Depois eu vou falar especificamente sobre o caso dos running backs. Tight ends, Robert Tonyan, Josiah DeGuara, Mercedes Lewis e Tyler Davis. Wide receivers, vamos de 7 wide receivers. Allen Lazard, Randall Cobb, Sammy Watkins, Amari Rodgers, Christian Watson, Romeo Doubs e Samori Touré. Linha ofensiva com David Bakhtiari, Elton Jenkins, John Runyan, Josh Myers, Royce Newman, Josh Nijman, Zach Tom, Sean Ryan e o Rashid Walker. Tá? Agora, na defesa, nós temos na nossa linha defensiva, Kenny Clark, Jaron Reed, Dean Lowry, Slayton, Devontae Wyatt e Jonathan Ford. Inside linebackers, com Devondre Campbell, Quay Walker, Chris Barnes e Isaiah McDuffie. Outside linebackers, Rashan Gary, Preston Smith, Tipa Galley, Kingsley Enagbare e Jonathan Garvin. Cornerbacks, Jair Alexander, Raysul Douglas, Eric Stokes, Nixon e Sherman Jean Charles. E safeties, Adrian Amos, Darnell Savage, o Levitt, o Terry Carpenter e o Micah Albernati. E special teams, Mason Crosby será o nosso kicker mais uma vez, Pat O'Donnell, o punter, e o long snapper, o Jack Coco. Bom, vamos lá. As primeiras surpresas dessa lista. Running backs. Apenas 2 running backs vão para o roster final. A.J. Dillon e Aaron Jones. Corajoso, arriscado. Óbvio que outros, ou pelo menos mais um, certamente vai ser puxado do practice squad. Né? É muito raro você ver uma equipe que vá apenas, né, com 2 running backs para uma temporada inteira. Até porque são jogadores que são muito utilizados, podem ocorrer problemas, lesões durante o jogo, enfim. Então é lógico que algum vai ser puxado. Mas o que me surpreendeu aqui não foi nem a questão de serem nomeados apenas 2 running backs, e sim o fato de que um dos melhores jogadores da pré-season do Green Bay Packers, o Tyler Goodson, ter sido cortado. Para mim, ele tinha tudo para ser o running back número 3, inclusive se sobressaindo ao Patrick Taylor, né? Vale lembrar também que temos o Kyren Hill, ele está no elenco, mas está afastado por lesão ainda, está machucado. Mas pelo que produziu na pré-season, eu achei que o Tyler Goodson mereceria essa vaga de running back 3, mas acabou sendo cortado. Só que certamente, tanto ele quanto o Patrick Taylor estarão, né, no practice squad, e um deles vai acabar, sim, né, sendo puxado aí para o roster, até porque, como disse, né, apenas 2 running backs é um número muito arriscado e eu tenho certeza que o Matt LaFleur não vai começar a temporada, né, dessa forma. Tá? Outra surpresa para mim foi a questão do Tyler Davis, tight end. Ele, nos treinos, né, durante o training camp, foi um jogador que até, né, mostrou um bom trabalho, um bom desenvolvimento, foi bem elogiado por muitos, mas quando a coisa foi, né, para valer mesmo nos jogos da pré-season, ele não teve o mesmo rendimento. Né? Inclusive acabou, né, tendo um fumble ridículo, né, na partida contra o New Orleans Saints. E então muitos achavam que já por essa falha e pelo desempenho
no jogo anterior também contra São Francisco, ele poderia perder essa vaguinha no roster final. Coisa que não aconteceu, né? O Packers acabou cortando já na semana passada outro tight end, né, que fazia parte do elenco, o Dominic Dafney, e então incluiu aí o Tyler Davis, até porque, né, a gente não sabe ainda quais as reais condições físicas do Robert Tonyan, que voltou a treinar muito recentemente, né? O Marcellus Lewis, a gente sabe, é um jogador muito experiente já, que não aparece em muitos snaps, pode estar indo já para a sua última temporada, né, na NFL. E o Josiah DeGuara é aquele cara que ainda não se firmou, né? Ainda não demonstra, não passa muita confiança, principalmente para a torcida, tá? Embora eu seja um fã assíduo de Josiah DeGuara, você sabe bem disso. Mas, enfim, vamos ver aí o que o Tyler Davis vai poder produzir e colaborar conosco nessa temporada. Quanto aos wide receivers, muita gente falava que poderia até acontecer de irmos com 8 wide receivers, que seria uma coisa, né, inédita ou quase inédita nesses últimos anos aí no Green Bay Packers, né? Mas acabamos deixando um jogador de lado que me surpreendeu. Essa foi a segunda surpresa que eu tive depois do Tyler Goodson não estar no 53, que foi o corte do Juwan Winfree, que também, né, muito provavelmente vai estar aí compondo no practice squad, mas era um cara que inclusive foi elogiado pelo Aaron Rodgers, né, no training camp, passou até a ser um queridinho dele, muitos faziam até uma certa analogia com o carinho que o Aaron Rodgers tinha antigamente pelo Jake Kumerow, né, que ele começou a ter também pelo Winfree nessa pré-temporada, mas esse certo carinho, entre aspas, do Aaron Rodgers com o Winfree não valeu muito, não pesou muito na decisão, né, do Matt LaFleur, que acabou cortando o Winfree. Então nós vamos de 7 wide receivers, acho que é um número bem suficiente, né? Surpresa boa, não é nem surpresa, eu já imaginava que ele faria parte, mas o que colaborou até para ele se afirmar mesmo como um dos 53, né, o Samori Touré, foi esse último jogo dele, foi muito bem, muito seguro, conseguiu, né, quase 90 jardas aí de recepção, então isso aí assegurou ele, né, nessa talvez última vaguinha, digamos, né, entre os wide receivers, né. Na linha ofensiva não vejo grandes surpresas, né, exceção feita ao Rashid Walker, que foi, né, draftado esse ano, né, sinal que fez um bom trabalho, mostrou um bom serviço nessa preseason, né? Porque é uma unidade que a gente precisa ter jogadores, né, fortes, que consigam repor, né, saídas importantes, porque a gente tem convivido com muitas lesões na linha ofensiva, e quem tem entrado tem dado conta do recado, então eu acho que o próprio Walker vai conseguir, né, entrando, né, em alguns jogos, ou mesmo ali compondo o time de especialistas, vai ser uma peça interessante aí para agregar na nossa linha ofensiva. Na defesa, eu posso falar para vocês aí de destaque o Michael Bernatti, né? Ele, cara, foi uma das gratas surpresas nessa pré-temporada. Fez 3 jogos muito consistentes, um safety que praticamente ninguém conhecia, nunca tinha passado pela NFL, é um ex-jogador da USFL, né, que, ou seja, um nível bem abaixo, né, da liga profissional mesmo, né, norte-americana de futebol. E o Packers trouxe ele, né, para fazer alguns testes, enfim, foi ficando, foi treinando, participou muito bem dos jogos e cavou uma vaga, né, no roster final. Então é um nome para a gente ficar bem de olho. Teve um desempenho muito bacana nessa preseason. Esperamos que não fique só na preseason, né? Porque a gente sabe que tem muito jogador que é meio leão de treino, leão de jogos preparatórios, e quando chega mesmo, né, na temporada acaba não rendendo. Lógico que ele vai ser uma opção, evidentemente, né? Nossos safeties titulares aí, Adrian Amos e Darnell Savage, provavelmente não vão dar brecha para ninguém, mas se precisar, ele pode entrar, né, dar conta do recado e mostrar serviço, assim como ele mostrou na pré-temporada. Tirando isso, acredito que na nossa defesa não vejo nenhuma grande surpresa. Acho que todos os nomes aí previstos pela grande maioria dos torcedores, os comentaristas, enfim,
né, foram escolhidos para fazer parte do roster final. E no nosso time de especialistas, né, depois de ter cortado o Steven Wirtel, né, que era o long snapper anterior, né, o Jack Coco surpreendeu, foi muito bem também, né, nesses trabalhos aí junto com o Pat O'Donnell na pré-temporada e conquistou a sua vaga também. Acho um long snapper bem seguro, confiável por enquanto, né, numa unidade que a gente cobra tanto, né, melhoria, evolução. Acho que está aí um nome que pode já ser uma peça importante dessa reformulação, assim como o próprio Pat O'Donnell, que não comprometeu, muito pelo contrário, foi muito bem nos seus punts, né? Isso porque ainda nem chegou o frio, né, lá nos Estados Unidos. Dizem que o diferencial para a chegada do Pat O'Donnell do Chicago Bears foi justamente que naquela fase de pós-temporada, né, de playoffs, quando tem muita neve, muito frio, muito vento, o aproveitamento, o rendimento dele é muito bom. Se até sem frio ele já está rendendo bem, então, de certo, no frio ele vai render bem mais. Então, nada a falar do Pat O'Donnell, né? Já é um cara experiente, já rodado, né, na NFL, então a gente acredita que não vai ter problemas em relação ao punter. Agora, em relação ao kicker, é uma terceira surpresa que eu queria pontuar. O Ramiz Ahmed, que treinou, né, já há algum tempo com a equipe titular, foi o kicker nos 3 jogos da pré-temporada e também demonstrou muita segurança, muita confiança. Era um cara que eu acreditava que poderia pintar na lista dos 53, porque também ninguém sabia muito da situação do Mason Crosby, que praticamente não treinou. Só agora, ontem, para ser mais exato, que ele saiu da PUP, né, da lista ali dos jogadores que estavam lesionados. Então, o Matt LaFleur está bancando o Mason Crosby mais uma temporada, está assumindo o risco do Mason Crosby, já com a sua idade avançada, seus problemas físicos e o seu rendimento baixo, de ir para mais uma temporada. Né? É claro, é um cara que tem uma história respeitável dentro do Green Bay, né? A torcida, querendo ou não, mesmo apesar das últimas temporadas não terem sido boas, adora o Mason Crosby. É um cara que representa muito, né, os Packers, é uma liderança muito, muito consolidada já lá dentro, ouvida por todos. Só que a gente tem que ver também o lado do atleta, né? Não só o lado humano, mas o lado do atleta, que para esse esporte é o fundamental. Ele não vem num nível técnico alto já há algum tempo. Nível físico também já não é mais o mesmo, a idade chega, as lesões vão começando a aparecer com mais frequência. E, como eu disse, também não vinha treinando, não vinha praticando, né? Vamos ver então se agora até, né, o dia 11 ele consegue, né, se reabilitar, né, da forma mais rápida possível, que não é muito o ideal, né? Entrar em forma assim em pouco tempo, mas é o que temos. E a gente não sabe o que se passa lá dentro. O Matt LaFleur deve ter conhecimento de que o Crosby vai ter condições de iniciar bem a temporada e de render bem na temporada também. Até por isso, então, cortou, né, o Ramiz Ahmed, que também é um cara que vai aparecer certamente no Practice Squad para qualquer eventualidade. Então, nós temos que estar preparados para mais uma temporada do Vovô Crosby. Passar por alguns dissabores, o que é natural, vai acontecer. Mas é que a gente sabe que essa pode ser, inclusive, a última temporada do Mason Crosby, ainda mais se ele não continuar indo bem, nem fisicamente, nem tecnicamente. Então, é mais uma oportunidade, por todo o histórico que ele tem dentro de Green Bay, que o Matt LaFleur vai dar para ele. Eu fico um pouco com o pé atrás, mas se precisar, a gente tem um outro kicker ali, né, de confiança, que está pedindo passagem, que foi muito bem na pré-temporada. Tá certo, galera? Então, esses eram os comentários que eu queria fazer para vocês sobre a nossa lista dos 53. Sabemos que muitos da turma que foi cortada vão voltar, né, para o Practice Squad. A gente precisa ter muita gente ali trabalhando, treinando junto, porque a gente sabe que a NFL, a rotatividade é muito grande, podem ocorrer diversas lesões, enfim. Então, muitos daqueles que a gente achou que, nossa, como é que o cara não foi para o 53, o cara foi bem na pré-temporada e tal, vão estar lá treinando junto e podem, né, aproveitar uma oportunidade, alguma brecha que apareça aí para, né, fazer parte do elenco que vai, né, para as partidas da temporada. Então, muitos ali vão voltar, outros não vão ser aproveitados, vão aí, né, para a lista dos waivers, enfim. Mas acho que, de modo geral, o Matt LaFleur foi coerente,
né, dentro da sua filosofia de trabalho, né, premiando, né, a meritocracia, quem tem, né, mais tempo de casa, o rendimento também nos treinamentos e não apenas nos jogos preparatórios, enfim. Então, tirando essas 2, 3 surpresinhas aí que eu citei, acho que o resto tá muito bem decidido, tá muito bem escalado para a gente começar com força total essa temporada. Tá bom, galera? Então, semana que vem eu volto com mais um vídeo, já tratando da nossa estreia contra o Minnesota Vikings, analisar os pontos positivos e negativos do adversário, o que a gente pode fazer para surpreendê-los lá, para começar com uma vitória em Minnesota. Tá bom? Até semana que vem, meus amigos, com mais vídeos no canal. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!